Demorou um pouco, mas saiu o edital do Maracanã. Não dá nem para dizer novo edital, né? Porque é um edital numa nova versão, mas que preserva pontos muito polêmicos e leoninos para quem assumir a concessão. E aí vamos falar especificamente da dupla que cuida hoje do Maracanã, que faz a gestão provisória, Flamengo e Fluminense. Flamengo tem a concessão, Fluminense vem junto e os dois novamente unidos querem o estádio, tem a concorrência do Vasco aí por intermédio da sua SAF, com a empresa 777, eventualmente aí outros envolvidos, mas enfim, o fato é que a gente parte aqui do raciocínio de que Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense tenham essa concessão, né, consigam, né, por mais 20 anos e possam assumir o estádio em caráter não mais provisório, mas num longo prazo. É uma boa? Vale a pena? Bem, eu vou recomendar a vocês, tá, que assistam na íntegra, com toda a paciência. Se você tem interesse no assunto, especialmente se você torce por Fluminense ou Flamengo, assista na íntegra a live que o Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, fez nesse final de semana, mais exatamente no sábado passado, tá? Dia 21. O link está aqui na descrição do vídeo, você assiste a live na íntegra e você vai ficar por dentro dos detalhes, de muitos detalhes importantes envolvendo essa questão. Eu separei aqui alguns trechos analisados pelo Fabrício Kika, devidamente detalhados por ele na live, para a gente poder aqui discutir um pouco esse assunto. Tá? São pontos muito importantes que a gente precisa observar. Então dá uma olhadinha aí na tela e eu vou, item por item, comentar com vocês aqui esses pontos, né, que são colocados aí para discussão a partir dessa live feita pelo Fabrício Kika no canal Mundo na Bola. Primeiro, né, o uso do estádio por outros times continua sendo uma obrigação de quem assumir a concessão. Isso significa, na prática, que Fluminense e Flamengo terão sim que ceder o estádio para o Vasco sempre que o Vasco reivindicar. Então, se você tiver, por exemplo, uma fase importante de Copa do Brasil, Sul-Americana, com participação do Vasco, já agora em 2024, digamos que o Vasco vá para a Sul-Americana, Fluminense e Flamengo joguem a Libertadores, e os três avançam na Copa do Brasil, você vai ter um acúmulo de jogos, e o Vasco, com a demanda que esses jogos teriam, né, de público, o Vasco tem uma grande torcida, o Vasco naturalmente pediria para jogar no Maracanã. Então você pode ter uma avalanche de jogos no Maracanã e o gramado, obviamente, vai sofrer. Isso continua sendo uma obrigação, ceder o estádio. Ah, mas algumas pessoas falam, pessoas até envolvidas nisso pela parte do Flamengo. Ah, mas o preço do aluguel vai ser outro, muita coisa vai mudar. O Vasco, com a demanda de um estádio lotado, pode muito bem se submeter a pagar o valor de um aluguel mais caro, porque vai arrecadar muito mais na bilheteria do que se fizesse o jogo em São Januário, paga o aluguel, ainda sai no lucro, além, claro, de querer jogar para mais gente. Então, não tem como fugir disso aí, tá? Outro ponto importante, a manutenção do estádio, tá? Manutenção obrigatória continua sendo dos concessionários, será dos concessionários. É uma estrutura cara, complexa, que envolve, por exemplo, a cobertura, que já tem problemas, né? Já danificada, como constatado em inspeção, que é detalhada na live do Fabrício Kika no canal Mundo na Bola. Ou seja, tem que consertar aquilo, vai ter que pagar essa despesa em algum momento. Não tem como fugir disso, tá? Você herda um prejuízo, digamos assim, porque aquilo ali vem sendo utilizado por todo mundo há muito tempo, inclusive na época dos Jogos Olímpicos, fizeram naquela festa de encerramento de 2016 o posicionamento de fogos, isso gerou inclusive muitas reclamações e disseram à época que aquilo teria sido danificado pelos fogos que foram colocados ali, enfim, Fluminense e Flamengo vão dar um problema, tá? Não tem domínio sobre o estádio, é obrigado a ceder o estádio, mas tem que consertar o que tiver quebrado, o que tiver danificado, ou aquilo que vai exigir manutenção no futuro próximo, que em tese até já precisa de manutenção. Outro ponto importante, o Estado segue influenciando nas decisões sobre o estádio, isso é muito sério, tá? Então, existe uma situação em que o estádio, tá, para temas controversos, teria um petit comitê, digamos assim, um pequeno comitê, para tomar as decisões. E aí seriam dois representantes indicados pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo governo, e um do concessionário, ou seja, a decisão fica com o Estado. Tem bolas divididas, a política vai decidir, e não aqueles que bancam o estádio, que fazem a sua manutenção. É outro problema. É bizarro isso aí.
O gramado vai ficar sobrecarregado com 3 times utilizando o Maracanã. Com 2 já fica, né? Quem vai ter que trocar o campo 4, 5 vezes por ano? Fluminense e Flamengo. Se ganharem a concessão. Fluminense e Flamengo, tá? A tribuna de honra preservada para o Estado. Olha só. Tribuna de honra intacta para o governador, seus convidados, secretários, etc. Além disso, mais 7 camarotes já especificados com as suas numerações. Queremos esse, com buffet, olha só, com comidinhas, bebidinhas. 40 vagas de estacionamento, 200 ingressos no setor oeste inferior. Tudo sem custo. E também para o Maracanãzinho, quando tiver qualquer evento no Maracanãzinho também, só que aí, claro, números menores, porque o espaço é menor, mas também com todas essas mordomias. As pessoas ligadas aí ao Flamengo, que falam sobre esse assunto, alegam que isso, embora não seja moralmente uma coisa legal, é um custo pequeno dentro do que envolve o Estado. Sim, mas é constrangedor, né? Além de ter a decisão em qualquer dividida sobre o que vai ser feito aqui ou ali, qualquer bola dividida, qualquer polêmica, qualquer situação controversa, o Estado ainda tem uma mordomia danada, né? E ainda haverá uma situação em que os concessionários terão que abrir mão do estádio para, por exemplo, atividades culturais, shows. Então, vai ter um show aqui importante, interessa ter esse show. Faz o show. Se o jogo for em dezembro, em janeiro, arrebenta o gramado, depois põe um novo. Quem vai colocar um novo? Os concessionários. No caso, se vencerem a concessão, Flamengo e Fluminense. Em resumo, tem tudo para ser uma tremenda de uma roubada. Mas qual o plano B dos dois? Qual o plano B do Flamengo? Se não jogar no Maracanã, vai jogar em que estádio? Vai ficar sendo do Rio? Não dá para ficar sendo do Rio toda hora. Isso afetaria, inclusive, o sócio-torcedor do programa, porque o único apelo real do programa sócio-torcedor do Flamengo, que é péssimo, é você ter desconto em ingresso. Então você tem que morar na região metropolitana do Rio para valer a pena. E aí os caras não vão querer ser sócio, não joga mais no Rio. Não tem muita saída. Então, a realidade é o seguinte, os dois clubes vão assumir essa bucha se conseguirem ganhar a concessão, conviver durante anos com esse problema. E no caso do Flamengo, o plano que existe hoje nessa gestão, que ainda tem mais um ano e pouco pela frente do Landim, vejamos aí como vai ser com o futuro presidente, seja ele apoiado pelo Landim ou não, né? Aquele que vencer a eleição do final do ano que vem, 2024. Mas hoje o plano seria, o plano que não é dito abertamente, pega o Maracanã, assume o Maracanã com o Fluminense e paralelamente vai construir um novo estádio que vai levar aí uns 5 anos aproximadamente, entre você definir o local e todos os trâmites burocráticos, começar a obra até inaugurar, 4, 5 anos, menos que isso não vai ser. Vamos botar 5 anos, tá? Então, digamos que seja no gasômetro, que aquilo ali avance. Até porque ali existem indícios de que já foi feito estudo, mas existe uma cláusula de confidencialidade do Flamengo com a Caixa Econômica, então não pode revelar, mas há indícios de que já fizeram estudo do solo, há indícios de que as coisas evoluem. A gente fica sabendo de algumas questões aí, inclusive do Flamengo tentando entender de quem são propriedades vizinhas que podem ser adquiridas com o intuito de fazer o estádio ali um complexo de entretenimento, eventualmente com outras atividades, com, digamos, um shopping center, museu, etc. Então você tem ali uma possibilidade que silenciosamente parece estar caminhando, mas isso vai levar muito tempo, levará anos e até lá. E aí nós temos que ficar atentos ao seguinte, qual vai ser, eu conversava até sobre isso com o próprio Fabrício Kika nesse final de semana, e ele destacou um ponto importante, vou repetir, acompanhe, veja a live na íntegra. É muito importante você que é rubro-negro ou tricolor, e você vascaíno também, o Vasco também está nessa aí, mas especialmente Fluminense e Flamengo, que são os atuais gestores provisórios do estádio. Veja a live na íntegra, o link na descrição do vídeo, vale muito a pena, é muito importante assistir, porque o Fabrício explica tudo tintim por tintim. E a gente conversava sobre esse assunto no final de semana, né? E então ele comentava, inclusive, que no meio disso tudo, né, dessa situação em que o Flamengo pode assumir eventualmente o Maracanã com o Fluminense, a gente tem que estar atento à cláusula de saída. Porque se existir uma cláusula que possa fazer com que, digamos, o Flamengo saia, ou o Fluminense, no momento que não mais interessar o Maracanã, porque o Fluminense pode entrar também no projeto de um novo estádio, por que não? Né? Você tem a possibilidade de romper. Então, digamos, você vai, assume o Maracanã, fica ali junto com o Fluminense, Flamengo e Fluminense durante alguns anos, aí consegue inaugurar o seu estádio daqui a 8 anos. Digamos que a obra começa daqui a 3 e termina daqui a 8. Você sai da concessão e rompe com aquilo lá. Tanto um quanto o outro. É possível? Será possível? A gente vai ter que ver como é que vai ficar essa questão da cláusula de saída da rescisão, se ela vai ser possível, como vai ser. Esse é um outro ponto importante. Também no Flamengo, em off, pessoas dizem o seguinte, olha,
tem uma demanda grande, dá para ficar com o estádio, ficar com o Maracanã, porque tem outros jogos, tem jogo do feminino que vai crescer de importância, presume-se, né? Jogo da base. Bem, usar o Maracanã para jogos de menor escala de público, não sei se vale a pena abrir um equipamento tão grande para isso. Mas também existe essa versão que não me convenceu muito. O fato é que o Maracanã tem tudo para ser uma roubada, mas Fluminense e Flamengo não tem opção. Certamente terão que se submeter a isso. Outra opção seria, quem quer assumir o estádio? O próprio Vasco com a 777, sei lá mais quem? Ok, assume, e aí o Flamengo ou o Fluminense, ou os dois, assumindo o papel que hoje é do Vasco. Você faz a gestão, eu vou jogar aí quando me interessar, eu vou reivindicar, porque a concessão, o edital de concessão, ele dá esse espaço para os interessados. Em suma, é muito curioso que tudo isso existe em torno do Maracanã, é isso que me chama muita atenção, mas nada se discute com relação ao estádio Newton Santos, o Engenhão, que o Botafogo faz a gestão e é um bem público igualzinho ao Maracanã. Com o Engenhão ninguém quer saber, ninguém liga para o que está acontecendo lá, ninguém disputa o Engenhão. Tudo é pelo Nil Maracanã, que é, na minha opinião, não é um bom caminho. Não é um bom caminho, me parece realmente uma roubada, mas fazer o quê? Quais opções tem Fluminense e Flamengo? Nenhuma. Durante todos os anos de gestão de Eduardo Bandeira de Mello e até aqui todo o período do Landim, somando os dois, ninguém deu um passo sequer na direção da construção do estádio. Na gestão anterior ainda houve aquela aventura da Ilha do Urubu, que era uma boa ideia para você jogar num estádio menor e você pressionar o então consórcio do Maracanã, como fazia o Calil, presidente do Atlético, jogando no Independência e só ia para o Mineirão nos grandes jogos. O Atlético jogou no Independência Libertadores 2013 direto, mas a final foi no Mineirão. Quando chegou na hora do jogo decisivo, foi para o Mineirão. Negociou com a Minas Arena, o que lhe era interessante na ocasião. E o Flamengo tinha uma estratégia muito semelhante, inspirada claramente naquilo que fez o presidente de então do Atlético Mineiro. Mas aí os ingressos eram caros, o estádio não enchia, o estádio pequeno, enfim, tudo deu errado. A coisa não evoluiu. Aí pouco tempo depois caíram as torres de iluminação, prejuízo danado, o Flamengo investiu milhões e milhões ali, estima-se 25 a 28 milhões investidos no estádio. Esse dinheiro nem sabe como é que ficou. Perdeu o dinheiro, ficou por isso mesmo, não se fala mais nisso, voltou para o Maracanã e seguiu em frente. Mas para um passo importante na direção da construção, tanto o Bandeira de Mello quanto o Landim não deram. O Bandeira de Mello, em dado momento, na sua gestão, já podia começar a planejar isso, porque o Flamengo já navegava em águas mais tranquilas. E o Landim mais ainda. Mas não fizeram isso. O Flamengo ficou durante muitos anos com esse fetiche do Maracanã, que nem Maracanã é mais. É um outro estádio ali que fizeram no mesmo espaço onde estava o verdadeiro Maracanã. Fique atento a isso, porque realmente tem muita água para rolar e é um assunto polêmico. E vejamos aí como é que os dirigentes e como é que os políticos vão lidar com essa situação. Teremos live nessa quarta-feira, depois do jogo entre o Flamengo e o Grêmio. O jogo em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Então, acabando o jogo, assim, uns 10, 15 minutinhos depois, você tem a live aqui no canal. E sempre destacando também, aqui na descrição do vídeo, o nosso curso online de jornalismo esportivo, o nosso blog no UOL Esporte, o nosso clube de membros, participe, apoie o canal, também o nosso canal de cortes com o melhor das nossas lives e, evidentemente, como sempre, destaco aqui o Use 360 com os produtos do canal, camisetas, canecas da Live, Soft Open e muito mais. Saudações.